Olá a todas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Conédias, que a diário vai estar 6 da tarde, de verdade, de lunes a viernes, e neste canal, sempre com conteúdo prático e que vai te ajudar a simplificar a vida. E como eu disse, é podcast Conédias, então permita-me apresentar minhas amigas Cristiane, Tainá, Débora. Como estão? Olá. Oi, é bom estar aqui. Sim. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que pode cambiar o rumbo de sua vida. Pero ponga atenção, eu quero começar com uma pergunta. Você já se viu delante de uma situação, quizás hoje mesmo você está em ella, uma situação onde você não vê saída? Você sabia que a solução pode estar delante de seus olhos? E de verdade, o problema é que você não está logrando vê-lo, pero está delante de seus olhos. Porque assim sucede quando as emoções dominam nossa mente. Quando as emoções sabotam nossa fé. E para falar sobre isso, nós vamos ler um passagem bíblico, porque sempre vamos basar nossas palavras na palavra de Deus. Porque se queremos simplificar nossa vida, é por meio da fé. E a fé é nesta palavra que nós vamos ler agora. Existe uma história que, se você não conhece, que é a história de Abraão e Agar, você pode conhecer lendo Gênesis 16 ou 21. Hoje eu vou ler 21, pero deixa-me falar um pouquinho para que eu não leia todo e se quede muito grande, muito extenso. Extenso? Largo. Largo, sim. A história de Agar, a Bíblia nos conta que Agar um dia foi despedida por Abraão para que ela se fuera de casa com seu filho e foi pelo deserto. E no deserto, em determinado momento, a água que ela tinha para ela e seu filho se acabou. E neste momento Agar se encontra num desespero tão grande, llena de uma emoção tão forte, que ela põe no seu filho lejos de ella, se aparta dele e começa a chorar, porque, de verdade, imagine-se, em um deserto, sem água, você é impotente diante da necessidade de seu filho, o que é ser? E ella, isso é o que muitas das vezes, muitas pessoas fazem. Simplesmente choram, se desesperam, se angustiam e de onde vendrá o socorro neste momento? Porque a mentalidade de ella, neste momento, nós quando vamos ler, nós percebemos que está dominada por uma emoção. A ponto del ángel aparecer para Agar e falar com ella o seguinte, disse no versículo 17, e oyó Deus de la voz del muchacho, porque ele também estava clamando. E o ángel de Deus chamou Agar desde o cielo e lhe dijo: ¿Qué tienes, Agar? E eu quero fazer essa pergunta a você hoje, que se encontra numa situação quizás desesperadora. ¿Qué tienes? ¿Por que está assim? Por que você está se permitindo quedar-se deste modo? Desesperada. E quando Deus falou isto com ella, o ángel de Deus falou, é porque ella tinha uma promessa. Quando ela saiu de casa, ella já saiu com uma promessa. E por isso o ángel lhe disse: ¿Qué tienes? ¿Por que choras? ¿Por que se desespera? Em outras palavras. E ele disse: não temas. Foi o que o ángel de Deus disse para Agar. Não temas. Em outras palavras, vamos simplificar isto. Há pessoas que estão vivendo quizás, a exemplo de Agar, uma situação em casa com seu filho, desesperadora. Um filho que já não se queda mais em casa, quase não habla com sua mamá, com seu papá. Um filho que está involucrado nas drogas. E neste momento, o mais normal é que a mamá se ponga desesperada, verdade? E quizás seja justo isso que você está passando agora realmente. Talvez seu filho não haja regressado para a casa, está em las drogas. Você já não vê, não alcança saber que fazer, não que hago agora. E a desesperação se viene. Pero, como está escrito, como dijo Fátima,
Deus está aí para auxiliá-la, para ajudar. Todo o que estava em suas mãos, você já tratou de fazer e não logrou nada. Então, agora é exponer todo isso, todas as situações. Suena fácil, não? Suena algo muito sencillo, assim, agarrar todo e poner na mão de Deus. Pero sí funciona quando uno se basa em la palavra de Deus, aunque seja difícil para nós outros a vezes agarrar esse problema e colocar nas mãos de Deus e dizer, ai Senhor, não vou a temer. É trabalhar em uno mesmo. É um processo. É um processo. Sí, e funciona. E nós vemos que quando Deus habla com ella, ele habla com ella, no temas, não se entregue a uma emoção. Claro. Porque é o que tenta dominar. Sim. Sí. E não funciona, verdade? A emoção, perdão, está aí. Não funciona isso de Para nada. que estamos E os sentimentos são assim, são como hace com que uno viva como se fosse uma montanha russa. Sim. Uno se queda inconstante, né? Uma hora tem tranquilidade, outra hora está desesperada. Sí. E a pessoa que se vê involucrada, dominada por los sentimentos, é como se seu entendimento se quedara bloqueado. Sí. E foi o que aconteceu. Sim. Porque se nós vamos ler o versículo 19, Deus habla. Entonces Deus le abriu os olhos e ella viu uma fuente a sua frente. Em pleno deserto. Em pleno deserto. Pero a fuente estava já todo o tempo. E ela não viu. Pero sua desesperação não lhe permitia ver. La situación que yo estaba viviendo, ¿no? En ese momento. Sí. Y me hizo acordar una situación de una pareja que estábamos atendiendo hace un tiempo, todavía están en un proceso de divorcio, tristemente, pero ella siempre habla, no, estoy en la fe y yo voy a buscar en Dios, porque no acepto que mi familia sea destruida, no acepto vivir una fe que no está funcionando en mi vida. Solo que por el otro lado, el marido está allí intentando, porque él ya pasó un montón de situaciones con su esposa, y ella al mismo tiempo que ella dijo, no, yo voy a luchar con Dios, al mismo tiempo ella queda en sus redes sociales allí poniendo sobre traición, problemas en el matrimonio, porque un marido no puede dejar la esposa y la familia porque no es justo, y ella habla con la familia de él, habla con amigas, y poniéndose en una situación que o ella confía en Dios o ella intenta con sus propias fuerzas, ¿no? Que en realidad ella está intentando más con sus propias fuerzas que confiar en Dios de verdad, porque ella, no, yo voy a hacer un voto con Dios, pero como puedes hacer eso y aquello, entonces ella deja el sentimiento hablar más alto que de verdad simplemente confiar y dejar allí en el altar, ¿sabes? Entonces, y yo siempre hablaba con ella así, no, intente no hablar más con él, porque es una situación que no está más bajo su control. Ahora es momento de que tú permitas dejar Dios entrar en ese momento para actuar y hacer lo que tiene que hacer. Solo que ella no consigue, porque ella allí quiere que todo sea en su tiempo, ¿sabes? Y sabemos que no es así, porque cuando el sentimiento entra, la fe es neutralizada y tenemos que hacer el contrario, dejar la fe actuar para que el sentimiento sea neutralizado y ahí vemos el actuar de Dios en la vida de uno, ¿no? E justo esta é a clave de nosso tema, né? Que a emoção impide que a fé actue. Sim, é verdade. A emoção neutraliza a fé. Completamente. Então, se uno usa a fé, como foi o caso de Agar, não estava no deserto, não tinha água, me imagino a desesperação dessa mulher, não? Que quizás seja a mesma situação que você esteja passando, pero em outra área, da vida. Pero quando uno usa a fé, quando uno busca em Deus e deixa em Deus, a situação já se cambia. Sim, a fé traz essa simplicidade para a nossa vida, porque Deus é um Deus simples. Sim. Deus não nos chamou, não pensou uma obra em nossa vida e nos deixou como se estivéssemos em um labirinto, não, se diz? Verdade. Então, quebra sua mente, sua cabeça, assim se diz, e tenta arrumar uma solução para o seu problema. Não, de modo algum. Deus é muito sencillo, muito simples.
Então, a situação sempre, por pior que esteja, seja no matrimônio, seja na família, seja em sua vida profissional, com seus filhos, seja qual seja o seu problema. Sí, y a veces en La su fe. trabajo esto puede acontecer también, ¿no? La persona se desespera porque está siendo maltratada en su empleo y piensa, yo voy a dejar todo esto porque no necesito de esto, pero las emociones la llevan a un lugar peor. Porque Sí. usted piensa, todos tienen sus biles para pagar. O que ella, como vai pagar su aluguel, como vai Su renta. su renta, sustentar sus hijos, como ella vai hacer esto? Sim. Pero las emociones lleva a ella a tomar una actitud que no es buena para ella, para ella, ¿no? A longo prazo. Y a veces pensamos, voy a dejar esto en las manos de Dios. Pero cuando no veo que a coisa está cambiando, Sí. andando, que é Pelas mãos de Dios, y pienso, déjame hacer como Sí. Sim. yo sé hacer, Ajá. pero no es la voluntad de Dios. Es como Tocou num ponto muito interessante, porque isso suele acontecer muito. mucho. Ajá. Quando uno está lleno de emoción, uno es capaz de tener reacciones, tomar atitudes, hablar cosas que después va a arrepentirse demasiado. Sí. Pero quizás después uno se ve num problema aún maior, aún peor, Más grande. mais grande, sim. Porque, además do problema, agora tem as consequências do problema. E tem a consciência llena de arrependimento, do dolor que vem, porque falou o que não deveria ter falado. Por exemplo, quantas mulheres estão no matrimônio onde é por inseguridade, por medo de ser traicionada ou por ser sempre humilhada, tem uma reação, eu me vou desse lugar. E depois você vai e se arrepende. Pero mira para ele hizo sua vida novamente e já está tarde demais. Sí. Então, demasiado. Então, há consequências. Hay consecuencias. Y después que la palabra sale, no hay como correr detrás de ella y agarrarla nuevamente. Entonces, tenemos que cuidar también nuestras palabras, ¿no? Yo pienso incluso, volviendo un poquito de los hijos, cuando uno habla cosas con los hijos y a veces se arrepiente, ¿sí? Uno está plantando em seu hijo, na cabeça de seus hijos, palavras que a vezes são tão duras, tão difíceis. Então, há que cuidar isso, verdade? Sí, porque una palabra cambia todo, ¿no? Cambia. Cambia la reacción que Para el bien o para el para el mal. mal. Cambia todo. Sea lo que sea, esta palabra puede cambiar para bien, para bueno, Bien para para mal. mal. Sí. Y tengo que tener esta conciencia. Ujú. Si Dios me dio la promesa, Él va a yo cumplir. Él va a cumplir. Sim. E a No vezes, puedo actuar por esta emoción, ¿no? Ujú. a vezes nossos ojos, os olhos dessa pessoa não estão vendo nada, verdade? Não há forma de sair dessa situação, pero sí existe na palavra de Deus. Sim. Para Agar, não havia forma. Como uno sale del desierto com um ninho chiquito e que llora e que não tem água, não tem comida, não tem nada? Então, não havia uma saída para No, ella. y la E per- Deus sí estava aí. Sí, y la persona a veces puede no ver afuera, externo, ¿no? Los cambios pasando, pero adentro de ella empieza Sim. ese cambio. Con Agar yo creo que fue eso, ¿no? Que empezó a cambiar adentro de ella, por eso ella vio la fuente, porque la fuente estaba allí, Sí. solo que antes algo cambió adentro de ella para que la fuente que ya existía vino a sus ojos. Y ella necesitó que el ángel llamara su atención. Ujú. Y es la palabra de Dios que llama nuestra atención para esta fe. Mira, tiene solución. Ujú. Solo tienes que confiar. Hasta porque Agar tinha uma promessa para seu filho. E da mesma maneira suele acontecer com todas nós outras que creemos em Deus. Temos uma promessa que vai com nós outros todo o tempo. Por exemplo, estamos falando de hijo. Uno tem a promessa que se uno vai buscar a Deus, se uno de verdade crer em Deus, Deus irá obrar em sua família Sim. a ponto de salvar sua família. Sim. Há esta promessa. Então, que tienes? Por isso o anjo lhe disse, que tienes? Por que está assim? Porque não se aferra a esta promessa. Ao invés de aferrar-se
a sus emociones, al miedo, a la tristeza, al cansancio, porque todo viene. Es posible que sí, nosotros somos mamá, Sí. nosotros sabemos de eso. Yo Claro. enfrentei dificuldade com meus filhos, né? Você tem filho também, você sabe que não é fácil. Não vindo quando nascem os ninhos, não vêm como que fuera uma, como se habla? Manual? Manual. Também. Ojalá. Em nada, em nada em nossa vida tem um manual, não? Sim, então por vezes nos equivocamos e por vezes com intenção de ajudar, hasta ponemos as manos como se habla. Há uma expressão que diz isso. Nos equivocamos. Então, Los pies por la mata. as malas, isso. E por isso que sim, por vezes nos pegamos preocupadas, querendo fazer uma obra que não nos pertence. Então, e quando intentamos fazê-lo e não vemos frutos deste câmbio que nós outros queremos produzir, que é impossível que vengamos a lográ-los, porque só quem hace é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, nos quedamos com outros sentimentos. Se havia preocupação, agora há frustração. E de aí vão os sentimentos, as emoções, quando tudo é muito simples. Basta dizer-lhe, Deus, eu creio. Eu estou vendo meu filho cada vez empeorando, pero eu creio. Esta é a simplicidade da fé. No matrimônio, o mesmo. Senhor, eu estou cansada, pero em ti eu renovo minhas forças e vou a lutar, porque eu vou a santificar minha casa, eu vou a bendecir meu hogar. E uno tem que lutar, porque o câmbio não vem com o tempo. O câmbio vem com luta, com oração e, sobretudo, com confiança na palavra. E empieza com nossas atitudes delante de um problema. Em matrimônio é assim. Mientras estamos allí, mira, tú no puedes hacer eso, no puedes hablar aquello, la manera como me tratas no me gusta, o es haciendo siempre quejas, ¿no? de su marido, de la manera como están llevando la vida, no cambia. Yo ya pasé por eso un montón de veces. Ya intenté hablar y a veces quedar con la cara encerrada para ver si él cambia, solo que no funciona. Pero cuando el cambio empieza dentro de mí, que yo permito mirar la situación de una manera así, de nada adelanta yo intentar cambiar, porque yo no voy a hacerlo. Mientras yo intente hacer con mis manos, a mi manera, yo no voy a conseguir. Pero si yo confío en Dios y yo empiezo a actuar de una manera diferente y quedar callada, pero en espíritu, entonces ahí empezamos a ver. Até porque não estamos falando de quedar-se callada, falando com a feição. Exato. O soflexo. Você não necessita de... E adentradinho. Luciano, É um silêncio de confiança. Sim. Né? Uno se queda callado. En espírito, orando adentro de la mente. E este é um ponto muito importante, porque nossas orações que têm que andar junto com nossos comportamentos dentro de casa. Então, se uno quer ganhar seu filho, então há muitas maneiras, não é só quedar-se predicando todo o tempo, hasta porque muitos familiares não querem escutar. Então, que uno use sua fé, ademais de orar, quando vá a ser a comida de ele, apresente a Deus, bendiga aquele prato, com a comida, vá dar um jugo para ele, bendiga, use sua fé. Eu me recuerdo de um testemunho que eu escutei de uma mamá que todas as noites ponia aceite da igreja na almohada de seu filho, hasta que Deus cambiou seu filho. É um processo, pero a promessa nunca vai falhar. Nunca, nunca não existia nenhuma razão de Agar estar desesperada, porque Agar tinha esta promessa, como você tem também. Seja qual seja seu problema, seja com seus filhos, em matrimônio, no trabalho, ou quizás hasta com sua fé mesmo, porque há pessoas que têm problema com Deus, porque Deus está tardando. Uno se entrega a uma incredulidade, a uma desesperação. Então, muitas vezes suele acontecer de uno estar passando por um problema, uno vai orar. Então, quando uno sai da oração, uno quer sentir-se
Diferente. diferente. Quer ver alguma coisa. Pero passa os dias, uno não vê nada, então uno empieza a dudar de sua fé, dudar de sua oração, dudar de Deus. Então, de aí vem a frustração, porque uno tem que seguir crendo, porque isto é a fé. Aunque nós não vemos nada. Nada. La fé é certeza de coisas que se esperam e que uno esté seguro, convicto de coisas que não se veem. Ou seja, não há que ver nada, é só crer e agarrar-se à promessa. Essa é a possibilidade. Sim. Y como hablamos, esto empieza dentro de uno. Porque às vezes, como estávamos hablando, yo no veo un cambio en mi trabajo, pero yo necesito cambiar primero, Sim. hacer mi mejor, no para que los otros miren, né, y tenga, como se dice, Uau, ella cambiou. sí, ella hace muy bien. No, pero porque yo sé que esto va a agradar a Dios y que mi fe está basada en esto. Yo doy mi mejor y Dios va a me bendecir, ¿no? Sim. Porque, por exemplo, no trabalho, uno de nada sirve uno simplesmente orar e chegar em seu trabalho ser uma pessoa que não hace bem, não se dá bem Sim. com nadie, tem problema com toda a pessoa. Um momento ele Sí, en el teléfono, perdiendo tiempo. Acabando de todo, se enojada com Querendo que Sí. todo cambie, pero ella Pero ella- misma... E o problema não está no ambiente. Não. O problema sempre, o problema não está nas pessoas. A coisa cambia quando nós outros compreendemos que necessitamos sacar o problema de dentro de nós. Muitas vezes tem nossos olhos, nosso coração e nossa mente. No, y usted sabe que justo da Debbie hablando de esa situación del trabajo, me acordé de mi papá, una situación que él pasó y él estaba trabajando en un lugar y no estaba satisfecho y no, yo tengo que moverme, irme a otro lugar porque ya no acepto cómo las cosas están yendo. Y bueno, salió, fue a otro lugar. E começou a trabalhar e tal. De la nada também começou a quedar insatisfecho, porque não estavam as coisas yendo como ele queria. E aí dijo, não, porque não acepto, quero sair. Aí eu dije, papi, será que de verdade, sim, as pessoas não vão ser como nós queremos que elas sejam? Cada um tem sua personalidade, a maneira de trabalhar. E não quer dizer que sua maneira de trabalhar é a única e a perfeita e que todos têm que fazer assim. E aí eu não dije nada mais e deixei hablar e ponto. Aí esses dias ele me enviou um áudio dizendo, mira, eu entreguei nas mãos de Deus, de nada adianta eu quedar nervioso, estressado, querendo cambiar todo, porque não vai cambiar. E aí eu dije, uau, aí sim, agora sim, não? Porque é isso, é entregar em las manos de Deus e simplesmente fazer o que eu tenho que fazer minha parte, para que as consequências venham e que se depender de mim que as consequências sejam buenas, não? E se não é um lugar para eu estar, Deus me vai mover a outro lugar, pero não porque eu encontrei problemas, porque problemas vamos ter em todos os lugares, sem trabalho, em la igreja, adentro de nossa casa, todos os lugares vamos a ter. Pero se eu empiezo a mirar as situações de uma maneira diferente, então todo vai ser mais tranquilo e eu vou a lograr seguir adelante, não? E sabe, perdão. Olha, mira, uma coisa que eu estava pensando, a vezes a mamá, não, que nos vê, ela é de fé, está na igreja e muitas vezes vê que seu filho ou sua hija não hace o que a ela lhe gostaria, como deveria, ela lhe encara. Tu estás sendo usado por el diabo. Sabe? Só embora. E solo empeora, assim que não haga isso, sabe? De que, ai, vês que não puedes lograr um trabalho porque É por isso. és mista. Não vas a la igreja. Não vas a la igreja, mira como está tu... Ou seja, a pessoa actuando dessa forma só empeora a par de uno mesmo, sabe? Pero nós outros que somos mamá, sendo muito realista, sabemos que isso é possível, porque eu já hice. Você tem Você também. Minha mamá também. Minha abuela também. todo. É por isso que às vezes uno diz coisas que se arrepende, não há como correr detrás. E isso não é bueno. Não. Estamos cansadas de ver que esse não é o caminho. Sim, não é. A simplicidade da fé é como Tainá dijo. Seu papá lhe dijo, mira, eu puse na mão de Deus. Ponto.
Sí, Es con esta simplicidad que uno tiene que ver la vida. verdade. Yo tengo un problema, no doy cuenta de solucionarlo. ¿Qué puedo hacer a no ser poner en las manos de Dios, buscar en la palabra, alguna palabra que me venga consolar y darme fuerza para que yo siga creyendo? Sí. Y así me voy, no creyendo en mi problema. Hasta porque quando estamos estressados, nerviosos ou, como disse, não estou satisfeita com uma situação, uno não logra ver solução. Por eso, Uno solo ve el problema. Então, Y retrasamos, não vê a direção. la obra de Dios, ¿no? Porque uno quiere só agir por las emociones, la fe, ela deja. Deixa por último. Sí, la obra de Dios, Dios quiere hacer o cambio, la mudanza, pero nosotros retrasamos de trabalho. e isso que suele acontecer. Uno, de verdade, desafortunadamente, atrapalha, Impide. impide a obra de Deus. Porque Deus necessita trabalhar literalmente no tempo de Ele, da maneira de Ele. E generalmente, só através de Sua palavra. Pero uno se põe no caminho e quer ajudar a Deus com essa intenção. Pero muitas das vezes não é o que suele acontecer. Lo único que temos que fazer é confiar e depender dele. Hasta porque quando Deus habla, Ele habla num tom muito suave, sem culpa, sem peso. Sim. É uma voz que Sem imponer nada. sem poner nada. E nós, E não nossas palavras não Y no deja duda, ¿no? Sim, Quando não deja dúvida. Dios habla, la certeza viene y ya está. A tranquilidade. Sí, la paz. A confiança. Porque quando Deus habla com uno, como um dia falou com nós outros, nós outros tuvimos disposição para ser o que Ele falou. É diferente de quando hablamos por uma pessoa, você tem que fazer isto. Uno, ok, uno hasta compreende, pero não viene junto na disposição para serlo. Uno hasta quiere, pero não logra serlo solo. Sim. Tem que ser por la atuação do Espírito Santo. Então, é muito importante que uno compreenda isso, que a vida cristiana depende da fé. Sim. E muitas pessoas estão tentando viver esta vida cristiana com suas emoções. Como eu falava, se uno sente que Deus está junto com ela, uno se sente bem. Pero se outro dia faz uma oração e não é contestada, uno se sente apartada de Deus, como se ela dependera das emoções para conviver com Deus, para viver uma vida baseada na palavra, não? Sim, é verdade. Sabe que eu sempre digo, dijiste isso, não? Que a vezes a pessoa ora e sente algo, depois ora, não sente nada e vem essas dúvidas, não? Eu sempre suelo comparar isso quando uno conheceu ao esposo ou a uma pessoa que lhe gusta. Que lhe dava quando viste tu esposo por primeira vez? Ai, como mariposa, como no estômago, não? Aquela, ai, que lindo, que isso, aquilo. De anos depois, quando tu vês a tua esposa, tu sentes isso? Já. No. E não quer dizer que eu não ama igual. Claro, você ama mais todavia. Então, com Deus é muito mais que isso. Uno não tem que estar esperando sentir algo, ser tocada por Ele, ou que Ele me diga algo. Não, é saber que Ele está aí. Sim. É que quando se cria a intimidade, não, Sí, passa a ter algo natural. Então, não necessita que quando uno ore, sinta algo. Só diga, Senhor, eu sei que Tu estás aqui, que Tu me escutas e que Tu vas a resolver essa situação. Sim. E isso é tranquilidade. Y esta relación con Dios traz esta tranquilidad, esta seguridad que Él está haciendo en su tiempo. No es en mi tiempo, pero en su tiempo. Pero yo tengo certeza porque yo conozco a este Dios. É verdade. E a tranquilidade, porque assim é nossa vida com Deus. Temos problemas, todos têm, como não? Eles nos fazem crescer, sim ou não? Mas são importantes para que nós tenhamos experiências com Ele, porque se não vencemos nada, porque todo está bem, que testemunho daremos? Testemunho daremos. Se tudo vai bem, sempre vai bem. Não, eu passo por situações, logro vencê-las e de aí nasce um testemunho. É verdade, Né? é certo.
pero muitas pessoas desafortunadamente han intentado viver a vida cristiana basada em las emoções. E um dos sentimentos que desafortunadamente é muito comum encontrarmos é os ressentimentos. Sí. También. Que cega completamente o entendimento de um. Um é capaz de vir à igreja todos os dias, um é capaz de fazer seus votos, pero sempre aferrada a um sentimento. E se eu escutar a história dessa pessoa, quizás eu hasta compreenderia, pero não a que eu compreenda. Porque há histórias muito tristes, como a muchacha que foi abusada por seu papá, depois por seu tio, depois, enfim, uma vida muito traumada. Pero aún assim, se uno sigue aferrado a esse sentimento, aunque uno esteja dentro da igreja, fazendo o que tem que fazer, ela terá seu entendimento cegado, não vai saber tomar decisões, porque esse sentimento está impedindo que uno tenha uma vida com Deus. A ponto da palavra de Deus nos ensinar que se eu tenho alguma coisa, deixa esta ofrenda para depois e vá por primeiro arreglar sua situação com esta pessoa. No, y a veces uno dice, ay, perdón. No, sí. A veces uno dice así, no, yo la perdoné, pero Dios va a hacer justicia. Dios me va a justificar, Él va a juzgar a esa persona y ella va a pagar. Ahí así quedamos, ¿perdonó de verdad? Claro. Porque eso hace parte de este rencor de uno, de ver que la persona pague, ¿no? Por algo que ella provocó eso, y no es así, porque Dios nos dice en su palabra que tenemos que orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos hicieron mal. Y perdonar para que seamos perdonados. Perdonar, porque cuando es de nuestra parte, ay, perdóneme. Sí. Ay, yo quiero, ¿cómo ella no me perdonó? Quiero ser comprendida, no, porque fue un error, un equívoco, algo así. Pero cuando es de la otra parte, no, él tiene que pagar. Entonces no es así, ¿no? Sabe que quando cheguei à igreja, eu já tinha um tempo na igreja e eu buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, eu dije, não sei por que não recebo. Em oração, eu dije isso a Deus. Por que não recebo o Espírito Santo? E sabe que me abriu assim a mente e Deus me disse, tu tienes rencor em contra de tu papá. E eu dije, e que queres que eu haga? Não me dê para perdonar. E Deus, pero assim claramente, Ele me disse, mira, tu tienes que perdonar a tu papá. E eu lhe dije, não, pero como isso, ele me hizo daño, eu não posso perdoná-lo, sabe? Ele me tem que pedir perdão. Isso foi uma luta, porque era algo assim tão forte que Deus me dizia, mira, se tu não perdonas a tu padre, eu não te puedo perdonar, porque está isso na Bíblia. O mais incrível é que é um sentimento que hace mal a uno. Uno se entristece cada vez que pensa. Uno se siente consumido por esse E não cambia nada. Não cambia nada, mas uno se afeta. E às vezes a pessoa diz, pero eu estou fazendo todo certinho, todo correto. ¿Por que não cambia? Porque está agarrada a este sentimento. Sim. E foi uma luta até que eu dije a Deus. E isso digo a essa pessoa, sabe? Porque às vezes uno diz, perdona, pero a pessoa tem essa dificuldade. E eu lhe dije a Deus, Senhor, se é isso o que tu queres, então capacita-me, ajuda-me, porque eu por mim mesma sola não posso. E isso é o glorioso de todo, porque quando Deus pede, Ele capacita. É diferente quando nós pedimos para um filho cambiar, para um esposo cambiar. É diferente, porque não vem junto esta disposição. Mas quando Deus lo hace, e Ele sabe? E Ele se cumpre sua palavra. Eu sei que a meu papá, eu lo amei. Meu papá já está com Jesus, incluso se converteu depois. Amém. Pero uma coisa é importante também dizer, quando o Espírito Santo me deu essa capacidade de perdonar a meu papá, ele não ha cambiado. Ele não cambiou, sabe? Eu cambiei, pero ele não ha cambiado. Incluso nos hizo muitas cositas assim que nos entristecia, pero eu já não tinha esse ressentimento, esse rancor, essa coisa feia em contra dele. Eu estava livre. A situação não cambiou, pero a promessa permaneceu a mesma. Esse é o secreto, não cambiar. Porque mira, Agar, quando Ed compreendeu o que Deus lhe estava falando, não
temas, sus ojos se abriram. Sí. A solução estava delante de ella. Deus não criou poço, que se diz? Um poço. Uma fuente. na fuente, e naquele momento já havia. Já havia. Então, es isso, a solução já existe, pero tem que pensar dentro de um. Y quizás la transformación de esa familia ya existe. Quizás no, estamos seguros que sí, ¿no? La transformación de ese matrimonio, de ese hijo, en su trabajo, en todas las áreas de su vida, ya existe. Pero si tú cambias adentro de ti, tú vas a empezar a ver, ¿no? Porque a veces es solo eso que falta. Es cambiar algo adentro de ti que todavía tiene que cambiar para que tú puedas empezar a ver las cosas cambiando y las promesas cumpliéndose en la vida de uno. E uma coisa é certa, nós não podemos, pode ser que não veamos agora, pero em plano espiritual Ya aconteceu. já aconteceu. Exatamente. Deus já isso. Sí. O cambio, a mudança já está. Ya es- Hecha así es. Entonces, no dude de su fe. Aunque usted esté já há anos, quizás, clamando por alguma situação, por el cambio de alguma coisa, creia. Pare de creer em seu problema e creia na promessa. Esta é a simplicidade da fé. Nós não vamos a ver nada todavia, pero seguimos creyendo com tranquilidade. Como eu hago isto? Como eu puedo hacer esto? Não dou conta de hacerlo. Mira, o salmista Davi por várias vezes disse: minha alma está angustiada, pero eu me recuerdo de tu palavra. E existo. Simples assim. Se no momento em que você é golpeada por um malo sentimento, predique para você mesmo. Porque eu vou quedar assim, não? Escrito estás. Deus começou uma obra em minha vida, Ele vai a terminar. Ele pensou uma obra em minha família, porque esta obra pensou em você e vai chegar a toda a sua família. Pero creio nisto. Então, nós vamos a terminar esse podcast, porque já estamos aqui falando demasiado e sem voz. Pero eu quero que você termine com esta palavra. Não creia mais em seus problemas. Creia em la promessa. Não se aferre mais a estes sentimentos malos que só te hacen sofrer. Se aferre a la palavra de Deus, ok? Nos vemos no próximo podcast, pero antes, Tainá, hable da reunião que tendremos. Ay, sí, este 7 de febrero a las 6 de la tarde vamos a tener nuestra reunión autoayuda, Gollywood Autoayuda, aquí en la 625 Sur Bonnie Brae Street, entre las 7, cerquita de las 7. Entre las 6 Vamos- e Wilshire. Sí, y ahí vamos a estar esperando todas ustedes, mujeres, mamá, esposa, abuela, amiga. Invite todas las mujeres de tu familia para que estén aquí con nosotras este sábado 7 de febrero a las 6 de la tarde. Então, le aguardamos. Um besito a todas. Deus lhes bendiga.